Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com mais uma questão de funções em Excel. Então, vem comigo para a tela. Questão número 3. No Excel 2019, a função permite ao usuário fazer comparações lógicas entre dois dados, retornando um determinado resultado se o valor for verdadeiro e o outro se for falso. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Pessoal, vamos entender aqui o que o examinador está pedindo, tá? Primeiramente, ele quer o nome da função, certo? Essa função, ela tem que fazer a comparação lógica entre dois dados. E ela tem que retornar, se o valor for um resultado, né? Tem que retornar um resultado se o valor for verdadeiro e o outro se for falso. Então, pessoal, vamos entender aqui cada uma dessas funções. A PROC V, mínimo, data e C. Então, vem aqui para a tela. Pessoal, a função PROC V. Tá? Qual que é o objetivo dessa função? É você conseguir encontrar um valor em uma matriz. Então, como argumento, essa função ela pede. Primeiro argumento que ela pede o valor a ser encontrado na matriz. O segundo argumento que essa função pede para a gente é o intervalo dessa matriz. Da matriz que a gente está procurando esse elemento, tá? O terceiro argumento que essa função pede é a coluna que irá iniciar, coluna de início da procura desse elemento, correto? E o quarto elemento que essa função pede é se você vai querer encontrar esse elemento igualzinho que você colocou ali como valor, tá? Então, é 0 para verdadeiro e 1 para falso, certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo, por exemplo. Vamos colocar igual PROC V. Vamos supor que a gente tem uma matriz ali, tá? Que tem uma coluna com vários estados do país, do nosso país, tá? E na outra coluna, a quantidade de a população, né, dessa cidade, por exemplo, desse estado. Então, vamos falar que a gente quer procurar dentro dessa matriz todo mundo que é São Paulo, tá? Ponto e vírgula, o intervalo dela. Vamos supor que essa matriz, ela tá da coluna 1 até a coluna 20, por exemplo, tá? A coluna 1 até a coluna A e a coluna B até a linha 20, por exemplo. Então, vai ficar mais ou menos assim, A1 até B20, tá? Que é a matriz, ok? Ai, desculpa aqui que eu errei aqui nos dois pontinhos, peraí.
Deixa eu consertar aqui. Opa. A1, né? Até a P20. E a coluna de início, né? Que a gente está procurando. No caso, a gente vai procurar desde a primeira coluna. Então, a gente vai pôr o 1 aqui, tá? E vamos colocar como que a gente vai procurar a palavra inteira, o SP, né? No caso. Então, vamos colocar como 0. Tá certo? E aí, ele vai te mostrar o resultado dessa procura. Então, por exemplo, se ele achar nessa matriz essa cidade de São Paulo, ela vai me retornar São Paulo. Se ela não achar essa cidade aqui, o estado de São Paulo, ela vai me retornar um valor nada a ver lá, tá? Mas assim, o importante é que a gente tente encontrar esse valor. Encontrando esse valor, ele vai me retornar esse valor SP. O valor que eu colocar aqui, ele vai me retornar. Tudo bem? Então, vamos lá para nossa próxima questão. Opa, saí da tela, pessoal. Às vezes não funciona aqui. Desculpa aqui. Agora eu perdi a minha explicação, mas deu para entender bem, né? Caso vocês precisem printar, vocês voltem o vídeo, tá? E printa a minha explicação do PROC-V. Agora vamos entender essa função mínimo. A função mínimo. A função mínimo, ela pede um argumento só, um argumento somente, tá? Que é a matriz. Tá? Ela só pede a matriz como argumento. Então, vamos colocar aqui como exemplo. Igual, mínimo, abre parênteses. Vamos supor que eu quero procurar, eu posso procurar da coluna B, por exemplo. Na coluna B, 1 até a coluna D, 10, por exemplo. Tá? Coluna D, linha 10. É uma matriz, ok? Eu não sei se deu para entender bem o que é essa matriz, pessoal. Que é assim, lá no Excel, tá? Vamos supor que nós estamos aqui no Excel. O Excel é formado por linhas e colunas. Então, nós temos as colunas. Então, nós temos a coluna A, a coluna B, C, D em diante, tananana em diante. E temos as linhas 1, linha 2, linha 3, isso, e assim vai. Tá? Então, no caso aqui, eu estou procurando um valor mínimo, tá? A função mínimo, ela vai retornar o menor valor possível. Então, eu estou procurando dentro de uma matriz. Então, ele está iniciando da coluna B1 até a coluna D10 lá. Então, ele está pegando tudo isso aqui, pessoal. Ele está pegando até a coluna C, tá? Então, todos os valores, eu estou procurando os valores que estão dentro dessa matriz. O valor menor possível, tá? Então, se tiver um valor aqui, vamos supor que aqui esteja... Deixa eu só pegar aqui. Vamos supor, né, que aqui na coluna D, por exemplo, esteja 10, esteja 8, esteja 6, esteja 5, tá? Qual que é o valor mínimo aqui? É o 5.
Então, ele vai me retornar 5, tá? Porque está digitado dentro dessa célula, o menor valor é 5, tá? Se eu tiver 0, vai me retornar 0. Se eu tiver 3, vai me retornar 3. Tudo bem? Então, aqui, como resultado, pessoal, essa função, tá? O objetivo dessa função é retornar o menor valor da matriz. Tudo bem, pessoal? Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar a minha tela, porque eu tô com essa dificuldade aqui. Ah, consegui. Pessoal, agora a gente vai ver essa função aqui, a data, tá? Perceba, pessoal, que até agora nós não achamos a nossa resposta, porque a PROC-V, ela retorna o que você colocou como procura lá, né? No seu argumento. Então, no caso lá, nós colocamos SP como uma procura, né? Dentro dessa matriz. Então, aqui na pergunta, ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo uma função que qual o objetivo dessa função? É comparar dois dados, tá? E retornar um resultado. Se for verdadeiro, ele vai retornar. Se for falso, ele vai retornar. Então, não tem nada a ver com verdadeiro e falso aqui, tá? O valor mínimo também não, porque aqui ele vai retornar o menor valor dentro da matriz, tá? Dentro da matriz. Aqui também retorna a procura, né? Dentro da matriz. Dentro da matriz. Então, pessoal, vamos ver se é essa outra função, se é a resposta. Vamos para nossa tela. A função data, pessoal, que argumentos que ela pede, eu acho que na primeira aula a gente já viu essa função, né? Até tinha cometido um erro na outra aula, até que corrigi. Mas o argumento era ano, né? Opa, minha letra tá uma coisa hoje, né? Não tá legal. Então, vamos lá. O argumento ano, né? O argumento mês e o argumento dia, tá? Então, vamos colocar aqui no exemplo. Data. A gente põe, vamos colocar aqui um ano qualquer, tá? 2002. Aqui é parênteses, tá? Parênteses. Ponto e vírgula, vamos pôr 12. Ponto e vírgula, sei lá, 10. Aí, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a data. Então, aqui, eu coloquei o dia 10, o mês 12/12 e o ano 2002. Então, ele vai me retornar 10/12/2002, formatação data. Tá? Então, gente, a gente já viu também que não é essa a resposta, porque essa aqui, ela retorna a data, informada. Ok? Pessoal, só pode ser essa aqui por eliminação, né? O C. Mas vamos ver como que o C, que a gente trabalha nessa função C. A função C, pessoal, ela pede como argumento o primeiro argumento, tá? É uma
uma função, uma fórmula ali, pode ser uma fórmula, tá? Pode ser uma fórmula. Geralmente é uma fórmula, tá? Geralmente a gente busca dentro de uma matriz, né? Algo que a gente já está procurando, tá? Então a gente procura ali, por exemplo, vamos supor que na minha matriz aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui como exemplo que vai ficar mais fácil para a gente entender. Vou colocar aqui. Tá? Eu tenho aqui essa matriz, tá? Vamos supor. Opa, não tá apagando aqui. Vamos supor que nessa matriz eu tenha os produtos, tá? Os produtos. E eu tenho o valor, tá? Então, aqui, vamos supor que eu tenho o produto A, o produto B, o produto C. E eu tenho o valor aqui do produto A, ele custa R$10, o outro custa 20, o outro custa 30, tá? E eu quero verificar aqui dentro dessa matriz se eu tô, por exemplo, se o total de compras do mês, por exemplo, foi maior que R$100. Vamos supor que isso aqui é uma matriz de produtos que eu compro do mês, tá? E eu coloco aqui para o meu controle os valores de cada item que eu compro, tá? E eu quero saber se eu ultrapassei meu limite de valores, entendeu? Se no mês eu ultrapassei, porque eu só posso, sei lá, comprar R$100 de produto, vamos supor que eu tenha isso em mente, eu quero criar essa verificação aqui para me retornar algo, tá? Para me retornar uma informação dessa matriz. Então, aqui no primeiro argumento eu vou colocar uma fórmula, tá? Que eu vou explicar aqui no exemplo, vocês vão entender melhor. Aí no segundo argumento, eu coloco aqui que é o meu retorno, tá? Meu retorno, se for verdade. Se aquilo ali que eu tô testando, essa fórmula é o que? É um teste. Tô testando. Se esse teste for verdadeiro, eu vou colocar aqui no meu segundo argumento um retorno para que ele me fale, aquilo ali deu verdadeiro, aquele teste que eu fiz foi verdade, tá? E o terceiro argumento é o meu retorno se for falso. Ok? Então, vamos aqui para o nosso exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o exemplo, igual C, tá? Abre parênteses. Então, eu vou testar aqui, eu vou somar todos esses valores, tá? Então, aqui eu tenho a coluna C, tá? A linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então, aqui eu vou colocar uma fórmula, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui é um exemplo só. Estou exemplificando para vocês como que poderia ser, para ficar mais claro para vocês entenderem como se usa essa função C. Mas aqui no caso eu vou pôr assim, ó, soma, tá? Que é outra função. Abre parênteses. Aí eu vou colocar do C2 até o C4. O que ele está fazendo aqui? Ele está somando. Ele está pegando o 10 mais o 20 mais o 30, tá? Se ele for maior que 100, eu estou testando, gente. Eu estou aqui no primeiro argumento ainda. Estou fazendo o meu teste, tá? Agora, eu testei aqui a soma dessas três linhas aí. Se ela for maior que 100, o que ela vai me retornar? Eu vou falar assim, maior
maior que 100. Eu vou escrever o maior que 100. Vai aparecer nesta minha célula, onde eu estou digitando essa função, ele vai aparecer maior que 100, se isso aqui for verdadeiro, tá? Ponto e vírgula. E se não for verdadeiro, né? O que vai me retornar isso? Eu vou colocar aqui que é menor que 100. Ok? E aí eu vou fechar o parênteses aqui da minha fórmula C. Tudo bem? Então, é assim que a gente trabalha com a função C. Tudo bem? Ficou entendido isso? Pessoal, nesse contexto aqui, na fórmula que eu coloquei aqui, soma C2, C3 e C4, a soma disso aqui, 10, ele tá fazendo isso, né? Internamente lá no Excel, 10 mais 20 mais 30, né? 3, 4, 5, 60. Então, aqui, 60 é maior que 100? Não é. Então, o que vai me resultar? Qual vai ser o meu resultado dessa função? Vai ser menor que 100. Então, quando eu apertar a tecla Enter, né, do meu teclado, em cima dessa célula, ele vai me aparecer digitado menor que 100. Tudo bem? Eu acho que ficou entendido, né, pessoal? Ficou bem explicado. Agora, vamos aqui para a nossa pergunta. Pessoal, aqui o que ele perguntou? Ele quer o quê? Uma função para fazer uma comparação lógica. Pessoal, o que eu acabei de fazer ali? Eu fiz o quê? Aqui. Eu fiz uma comparação lógica. Eu comparei aqui. Eu fiz um teste que eu comparei algo para ele me retornar algo verdadeiro ou algo falso. E é justamente o que a questão diz, né? Ele quer uma função que compare dois dados, né? Retornando um resultado, se for verdadeiro ou outro falso. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Ele comparou uma soma com outro valor. Ele viu se um é maior que o outro. E ele retornou algo verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro aqui para mim. Opa. Ele retornou aqui, ó, pessoal, algo verdadeiro. E se fosse verdadeiro, ele ia retornar isso. E se fosse falso, ele me retornou isso aqui, que é falso. Entendeu, pessoal? Vocês entenderam? Então, é isso. Então, o nosso gabarito realmente é a nossa letra D, tá? Eu espero que essa questão deu uma clareada, né, na mente de todo mundo, porque realmente essas funções elas acabam confundindo um pouco para quem não está acostumado a trabalhar com Excel. É bem complicadinho assim a gente lembrar de tudo que cada função faz, tá? Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que praticar, rever as questões para a gente ficar mais familiarizado e conseguir responder as questões com mais agilidade, tá bom? Então é isso, fica com Deus, tá? Até o próximo vídeo e um beijo a todos.